Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Efésios 2, versículo 11 e 12. Tema da mensagem nessa manhã: as crianças podem subir, que elas já estão com o seu tempo lá, ok? As crianças, pode subir, por favor. Joia. Crianças são bem-vindas, né? Estou vendo a Miriam lá chamando as crianças, joia. Efésios 2, 11 e 12, foi aqui onde paramos, foi aqui onde eu também preguei a última mensagem, e é aqui que eu quero continuar. Que diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado dessa manhã por estarmos juntos, glorificando o Teu nome, sendo ensinados a Te amar, buscando aprender das verdades que inclui Jesus em nossa fé, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que a Tua palavra que nos santifique fale aos nossos corações. Derrame nessa manhã, ó Deus, o Teu consolo e Tua graça na vida do Glauber e da Lina, pela perda da sua mãe, que eles tenham o consolo, o conforto do Senhor, usando os irmãos e queridos que estão ali, Pai. Que de uma forma maravilhosa eles recebam da Tua bênção e da Tua paz, para a glória do Teu santo nome, Pai. Oramos pedindo Tua bênção também para proteção e graça nesse acampamento do Kids. Abençoe todo o nosso ministério infantil envolvido, todos que estão servindo, que façam com alegria, com amor, e que as crianças possam ser transformadas pelo poder do Senhor. Guarde os nossos jovens e adolescentes, ó Deus, e usa esse conteúdo e esse ensino sobre sexualidade para ajudá-los, ó Deus, a viver a vida com o Senhor. É claro que só parar a pornografia ou com outro pecado não resulta em transformação. Nós sabemos que cada um de nós precisamos ser dominados pela vida de Jesus, inspirados por Jesus. A nossa caminhada com Jesus seja o nosso tema maior, que os nossos jovens aprendam isso. Oro pela conversão dos jovens que estão aqui, Senhor Deus, que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, profundamente mudados, transformados para a glória do Teu santo nome. Uma obra poderosa na vida dos nossos adolescentes e jovens, e agradecemos por todos que trabalham com eles. Encha-nos do Senhor Jesus nessa manhã, nosso desejo, Pai, para enfrentarmos as dores, as lutas, para enfrentarmos, Senhor Deus, as possibilidades de lutas e dificuldades, para vivermos a vida do Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O assunto dessa sessão é a unidade no corpo de Cristo. E é claro que o mundo cristão, e quando eu digo o mundo cristão, eu digo aqueles que conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador e crê somente nele, tendo recebido como seu Senhor e Salvador. O mundo cristão esforça pela unidade, porque nós brigamos contra a divisão no corpo de Cristo. Há muito denominacionalismo, há muita história, há muito ponto de vista teológico diferente, há muitas culturas, há muitas tradições, há muitas opiniões, há muitas preferências, e tudo isso divide a igreja do Senhor. Uma igreja como a nossa pode caminhar num espírito de desunião. Nós somos uma igreja formada por pessoas que se convertem a Jesus, ano após ano, pessoas que são batizadas, e pessoas que vieram de outros locais.
com conceitos. Alguns conceitos são chocados quando você ouve certas coisas. E nós sempre aqui trabalhamos com a unidade. O texto começa com o contexto da unidade. Versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Qual é o contexto? O contexto na igreja de Efésios, é que a igreja de Jesus é composta no primeiro século de quem? De judeus que se converteram, e são os primeiros que se converteram. Você pode ler o livro de Atos, capítulo 2 em diante. E depois, no capítulo 8, se converte Cornélio. E um pouco mais adiante, o evangelho que era pregado apenas para os judeus, é pregado em Antioquia, e ali nasce a primeira igreja não judeu, chamada Igreja dos Gentios. Esse é o contexto da igreja, a junção de judeus com gentios. Essa é a igreja do primeiro século. Quem eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram judeus, não viviam debaixo dos princípios ensinados no Antigo Testamento. Então esse é o contexto. E o contexto mais amplo da Bíblia é que Deus planejou o corpo de Cristo. A igreja não é um judaísmo melhorado, ok? Esse é o combate do apóstolo Paulo em Atos 15, em Romanos capítulo 2 e no livro de Gálatas. A igreja não é um judaísmo melhorado. Deus forma o corpo de Cristo. Deus fez aparecer o corpo de Cristo. Se você lembra de Efésios, Deus criou o corpo de Cristo. Os salvos no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus os salvou por Jesus Cristo. Nós somos um em Jesus. Nós somos um em Jesus. Era para eles lembrar e para nós nos lembrarmos. Nós somos um em Jesus Cristo. Todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pertencem a Cristo e somos um em Cristo. É muito triste quando nós nos encontramos com irmãos e a gente, ao encontrar com os irmãos, a gente quase que tem um sentimento de superioridade ou inferioridade quando esse irmão ou essa irmã diz de que igreja local pertence. A igreja de Jesus está fracionada, vamos assim dizer, em igrejas locais, como esta aqui. Nós somos um em Cristo. Essa ideia de unidade é uma ideia que agrada ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O dia que eu e você nos entregamos a Jesus, nos tornamos um com Cristo. Por isso que o corpo é importante. Em Gálatas capítulo 6, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a representação de Jesus em nós, a promessa de que Ele seria enviado. Quando nós nos cremos, nos tornamos um com Cristo. Por isso que Romanos 8 diz que somos herdeiros de Cristo. Jesus mora dentro de nós, dentro da nossa vida. O nosso corpo, os nossos olhos, nossas palavras, tudo pertence ao Senhor. Somos um de corpo, alma e espírito. Nós cristãos valorizamos o corpo, ok? Não colocamos o corpo para fazer o que quer. Jogamos ele como, por exemplo, na imoralidade sexual. Não fazemos isso. O corpo é tão importante quanto a alma. É tão importante que a Bíblia diz que o corpo será ressuscitado. Ressuscitado, você vai ver hoje à noite. Quando Jesus voltar, todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados. A palavra ressuscitados significa do corpo. Somos um com Cristo. Quando nós nos convertemos, nos tornamos um com Ele. E essa é a nossa posição, nem sempre nossa prática. Muda tudo quando nós entendemos o que é a nossa vida em Jesus. Muda tudo. Na verdade, tudo é Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos,
Apóstolo Paulo lutando pela unidade da igreja. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que faleis todos a mesma coisa. Segundo, que não haja divisão entre vós. Antes, terceiro, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Jesus queria que a igreja de Corinto andasse em unidade de mente, de fé, de desejos, de interesse, porque como você sabe, a igreja de Corinto estava dividida. E essa unidade é tão importante, é importante para tudo, que Jesus declara que até o reino satânico anda unido. Porque disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Satanás. Ele disse, se Satanás está dividido, seu reino não subsistirá. O princípio é que a unidade em Cristo é algo poderoso. Queridos, quando nós unimos em oração, é algo poderoso. Quando nós unimos para praticar a palavra, é algo poderoso. Quando nós unimos para servir, essa foi uma experiência, é sempre uma experiência tremenda no Piauí. As pessoas que vão e vêm, dizem assim, como é que tudo funciona? Porque há um espírito de unidade no nosso servir a Cristo. Há um poder grandioso no serviço evangelístico. Há um poder fascinante quando nós estamos unidos. Eu recebi um testemunho essa semana de um outro local, de alguém mandando para mim um testemunho dizendo, eu quero agradecer pelo bom dia, porque por meio do bom dia, uma pessoa me procurou dizendo que quer ir à igreja, a igreja que essa pessoa frequenta. Quando a nossa unidade, ela é revelada, ela é vista em tudo, irmãos, há muita força. Um casal unido é muito forte. A gente sempre diz assim para os que têm filhos pequenos, não discuta com seu marido, não discuta com seu filho na frente do seu filho. Diga para o seu filho, você não ouviu seu pai, você não ouviu sua mãe, trabalhe juntos. Há muita força. Um dos maiores segredos da vida conjugal, anote aí para não esquecer, é ficar juntos e decidir juntos. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A unidade, Deus não erraria sobre a unidade. Na igreja de Corinto havia sistema de classes. Na igreja não há sistema de classes, não há sistema de hierarquias. Somos todos iguais em Cristo Jesus. O que você é lá fora profissionalmente, quando chega aqui na igreja, você é igual. Aqui nós não temos foco de social, cultural, nada. Não existe isso na igreja de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Devemos, com a graça de Deus, buscar a unidade da igreja e não ficar brigando por picuinhas e por coisinhas. A unidade, baseado nesse texto, diz que Cristo é o centro. Ninguém mais age como criança. Já viu criança? Ao mesmo tempo que estão aqui juntas, pode estar brigando. Estava vendo o Davi, né? Junto com um menininho aqui agora. O Davi ele estava com suco na mão, estava com biscoito na mão, de olho no presunto do Julinho. Agora que eu estou lembrado do Paulo Neto. Estava assim, comendo e de olho nele. Aí o outro menino, o Paulinho, já saiu correndo. Coisa de criança. Mas muitas vezes agimos assim. Brigamos. Ciúmes, contendas.
Isso não promove unidade, isso não faz a unidade crescer. 1 Coríntios 12, 12 e 13, o apóstolo Paulo, nesse contexto da unidade, não só no livro de Coríntios, mas não só no livro de Efésios, mas no seu ensino todo, diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Um adendo aqui, que o dia que você creu em Jesus Cristo, você foi batizado no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O Espírito Santo vem morar dentro de você naquele dia que você creu, e você foi colocado no corpo de Cristo. Membros do corpo. E todos os membros, sendo muitos, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, quem creu em Jesus, foi batizado no Espírito, não interessa a sua nacionalidade. Não interessa a sua realidade social, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o dia que eu criei, o dia que você creu, nós somos batizados no Espírito, colocado no corpo de Cristo. E se alguém não está no corpo de Cristo, não vai estar com Cristo, é óbvio, porque Jesus vem para arrebatar a igreja. A Bíblia diz, um só Espírito, o Espírito que mora dentro de você. Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Somos um, queridos. Nós estamos num país onde a unidade não é ensinada. Nós não lutamos por uma só nação. Parte dos nossos líderes e pessoas que estão ligadas à liderança vão ser presos, estão sendo presos e precisam ser presos, porque estão tirando dinheiro e recurso para um só Brasil. E uma das coisas que as pessoas ficam mais chocadas quando eles vêm à igreja e eles caminham com a igreja, eles dizem assim, pessoas que não conhecem Jesus chegam aqui e dizem assim: vocês são diferentes, vocês são muito unidos. E é mesmo, e é intencional. A gente faz coisas aqui para caminhar com a unidade. A gente faz coisas aqui pensando no benefício um do outro. A gente faz as coisas aqui envolvidos um com o outro, e você precisa aprender isso. Ok? Não é a sua vidinha lá, não é a sua caminhada lá. Nós devemos trabalhar em unidade. Se você não sabe, nossa igreja caminha com unidade. Nós temos uma estratégia de unidade. Nós queremos que você esteja nesses cultos, mas queremos que você esteja num pequeno grupo. Sabe por quê? Para você se fortalecer, para você crescer em relacionamento, porque acredite, você vai estar um dia no céu com gente. Nós queremos que você sirva. Domingo passado, depois da apresentação de todo o projeto Piauí, a mensagem, encontrei uma pessoa aqui, estava ali perto do Paulo ali. A hora que eu cruzei, a pessoa disse assim: pastor, já estou aqui há 4 anos, chegou a hora, quero me batizar, mas eu nunca vou esquecer a palavra dela assim: e quero servir a Cristo, quero servir a Jesus. Queridos, na igreja do Senhor, no povo do Senhor, nós vivemos unidos. Você tem que servir, querido. Lembra do apóstolo Paulo? Não preguei a mensagem que eu preguei em Avelino Lopes. Até alguém aqui me perguntou: pastor, e aí, vai pregar a mensagem? Sobre as evidências de um verdadeiro cristão. Mas quando o apóstolo Paulo se converte, uma das evidências dele é que ele se dispõe a servir. Eu olhei aqui hoje pela manhã, oportunidade para servir. Necessitamos de pessoas para servir no ministério Bibli Kids, Baby Kids, Geração Kids, tudo que é de criança. Não estamos apelando aqui para que você faça alguma coisa que você não goste, assim, não tem seu jeitão. Não. Queridos, você não acredita. Esses dias atrás eu falei, mas eu vou repetir. Eu já dirigi coral. Você não acredita nisso. E pior, eu cantava todos os naipes, ensaiava soprano, contralto, tenor e baixo. Não, pastor, estou te falando.
Trabalhei com criança pequena. Berçário não, mas eu trabalhei com criança pequena. Contei historinha do livro Sem Palavra. Fiz escola bíblica de férias. Eu e meu irmão Ricardo, a gente saía para um bairro. Eu me lembro do meu irmão criando um folhetozinho e tirando no mimeógrafo. Quantos aqui não sabem o que é mimeógrafo? Levante a mão. Todos sabem. Alguns não sabem. É? Mimeógrafo é a antiga Xerox. Você colocava um papel, lembra lá? Né? Aí você ficava assim, e colocava álcool. Você não acredita? Nas escolas do Piauí ainda usam mimeógrafo. É no extenso. Batia o extenso na máquina de escrever, que também você não sabe o que é isso. Porque não tem como você fazer o mimeógrafo. E achar o mimeógrafo para você fazer o convitinho, que hoje o nosso é tudo na gráfica. Passava um sábado todo distribuindo aquilo ali. Tudo para servir a Deus. Comecei a pregar sem nenhum livro. Com 16 anos comecei a pregar, porque não tinha ninguém para pregar naquela congregação pequena. Não tinha um livro para estudar. Era só a Bíblia. Não tinha tempo também não. Era na hora do almoço. E nós, querido, o assunto não é servir. Mas nós caminhamos aqui com unidade. Servir ao Senhor. Proclamar Jesus de forma unida, querido. Queremos que as pessoas conheçam Jesus. Queremos. Esse é o contexto da unidade. Número 1, o contexto da unidade. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Qual é o corpo? Onde que é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus está sendo formado nesses 2000 anos, do qual nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Ok? Você não é chamado a assistir culto. Você não é chamado a vir aqui e ouvir uma mensagem. Queridos, você esquece quando você sai dessa porta. Você é chamado a viver em unidade com o corpo de Cristo, com Jesus, com gente, com comunhão. Uma das pessoas que foi ao Projeto Piauí, ela disse assim: pastor, 4 dias que eu fiquei aqui, eu entendi o que é comunhão. Ficou 4 dias juntos. Aqui na igreja nós estimulamos ficar 1 dia por semana, para você experimentar comunhão em grupo pequeno. A igreja é um corpo, e ela precisa da unidade para sobreviver. Nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Algumas pessoas dizem assim: eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Errado. Errado. Porque eu não amo só a cabeça da Cláudia. Você não ama só a cabeça do seu marido. Você não ama só a cabeça dos seus filhos. Você ama por todo. Ok, a igreja de Jesus, alguns de nós brigamos com a igreja de Jesus por causa de gente que teve lá os seus problemas com a igreja. Alguns deles incrédulos, alguns deles não conhecem Jesus e esteve envolvido com a igreja, mas nunca entendeu a Cristo. Não. Lembra do apóstolo Paulo, em Atos 9. O dia que ele se converteu, ele se reuniu com a igreja. Eles não queriam receber, mas ele reuniu. Você tem que amar a igreja de Jesus, querido. Você tem que amar esse corpo. Você tem que parar de dizer que há excesso e dizer nossa igreja. A minha igreja. Amém, pastor Luiz. Graças a Deus foi o pastor Luiz aqui. Ensina todo mundo a dizer amém. Uns dias atrás, não muito tempo, uma pessoa me procurou, mas já há alguns anos. Ela disse, ela detonou a igreja. Eu disse, se eu acreditasse em tudo que você falou dessa igreja, eu não estaria aqui. Eu quero pedir para você ir embora. Você se retirar, ache uma igreja local e fique lá quieta nela, porque eu amo essa igreja.
Recebi um convite para pastorear outra igreja. Eu disse, não, eu não estou para pastorear outra igreja, eu sou pastor da igreja que eu sou membro. Eu amo a igreja, eu amo vocês. Busco a unidade da igreja. Não tem nenhum plano de sair daqui. Não tem projeto para isso. Quero que a gente diga, isso aqui é nosso. Esse é o contexto de unidade. Mata a fofoca. Pum, você está falando mal da pessoa. Não. Ó, não dá corda. Porque fofoca, ela é de duas mãos, né? A que ouve, a que fala e a que ouve, né? Isso destrói a unidade da igreja. Você não participar da visão da igreja, você destrói a unidade da igreja. Você não contribuir financeiramente, você destrói a unidade da igreja. Nós vamos ter uma reunião agora para tratar das circunstâncias e situações financeiras da igreja no meio dessa nossa realidade nacional. Mas eu não sei se vamos mudar muita coisa assim, porque alguns de vocês não contribuem com a igreja, não contribuem ao bem financeiro da igreja, não tem isso aqui como nosso, ok? A unidade da igreja passa que nós amamos a igreja local, ok? Amamos aqui nossa comunidade, mas amamos os nossos irmãos em Cristo, aqueles que se dizem do Senhor Jesus. Mas você tem que definir uma igreja local, você tem que definir um corpo, porque aonde que é usado os seus dons? Na igreja local. Aonde que você é abençoado? Na igreja local. Ok? Não fica passeando de igreja. Se é essa igreja, fica aqui. Se é outra, fique lá. Mas envolvidos, comprometidos com a igreja local, que é a manifestação do corpo do Senhor Jesus. Nós aqui como igreja, nos reunimos em unidade em nome de Jesus Cristo. Não é em nome do pastor, não é em nome da denominação, e também não é em nome da igreja. Não. Jesus. Somos guiados pela palavra de Jesus. Por isso que nós ouvimos a palavra aqui todo domingo. Unidade. Somos um. Em Cristo todas as distinções desapareceram. Gálatas 3:26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É muito bom esclarecer, porque a gente esquece. Jesus disse em João capítulo 1, versículo 12, Jesus disse, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por que ele diz isso? Porque o judeu acreditava que ele era filho de Deus, porque nasceu debaixo da bênção de Abraão. Jesus disse, não. Nenhuma pessoa é filho de Deus, até o ponto que crê em Jesus Cristo. E este texto de Gálatas 3:26 é uma extensão da palavra de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Romanos capítulo 5 diz que devemos, se somos filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus, amados, imitando o Pai. E ele diz que essa filiação é pela fé em Cristo Jesus. Então entendemos, igreja. Por que a gente faz a ceia pela manhã? E pela manhã, necessariamente não é o dia que você convida os seus amigos sem Cristo para chegar aqui, porque não vão entender muito bem. Porque nós reunimos como família para lembrarmos que Jesus Cristo é tudo para nós. Reunimos aqui para dizermos que andamos e vivemos em unidade em Jesus Cristo, como filhos de Deus somente os que creram em Jesus. Recentemente eu escrevi um bom dia sobre Jesus Cristo e o seu sangue na cruz. Recebi um retorno de uma adolescente, não sei se ela está aqui hoje, mas eu combinei de conversar com ela. Ela disse sim, pelos ensinos que recebeu, e mandou para mim um mega ensino.
de que sem as obras não há salvação. Porque o Espiritismo, eles condenam com veemência a obra de Jesus Cristo e a libertação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para a salvação de uma pessoa. E a salvação é só pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz e lavou os nossos pecados. E enquanto uma pessoa não crer em Jesus, como aquele que morreu pelos pecados, não há salvação. Não há como se tornar filhos de Deus. Então, a unidade não é só uma unidade relacional, mas é uma unidade de fé. Queridos, antigamente ninguém precisava falar disso, mas nós temos que repetir. Nós cremos em Jesus Cristo e este crucificado. Nós cremos na cruz de Cristo, que cantamos hoje pela manhã. Nós cremos que Ele derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Ele pode curar a nossa saúde, Ele pode resolver os nossos problemas. Mas se Ele não fizer nada disso, nós vamos continuar crendo em Jesus Cristo. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz Jesus em Marcos 8,36. Contexto da unidade. A desunião, ela entristece a Deus. Em João capítulo 17, 20 a 22, que eu li hoje pela manhã, diz: não rogo somente por estes. Jesus está orando ao Pai, não só por este, não só pelos meus discípulos, esses que aqui estão comigo, os 11, porque até então Judas foi embora, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Eu tenho uma Bíblia que eu coloquei nesse texto o meu nome, Roberto. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou por nós. E ele diz assim: vão vir a crer por intermédio da sua palavra. Ontem à noite eu estava passando os canais da televisão, vi um auditório lotado de gente. E um suposto pregador soprando sobre as pessoas para que elas esquecessem o seu passado. Não tem nada a ver com crer em Jesus através da sua palavra. Se vamos crer porque a palavra do Senhor nos leva a Jesus. A palavra do Senhor é o próprio Jesus. No princípio era o verbo, logos. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a palavra encarnada. É a palavra do Antigo Testamento. Jesus diz: a fim de que todos sejam um. Os que creem em Jesus vivam numa unidade com Jesus. Ele diz, e ele dá o exemplo: e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Jesus diz que quem não crê em mim, não crê no Pai. Ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade salva. A unidade faz a diferença. Foi a Vanessinha que explicou aqui no seu, explicou não, deu um testemunho de que a hora que saíram daquele encontro com aquela senhora lá, o pastor Eudes estava lá também, que não comia, e aí o pastor Eudes deu orientação: não, vamos ali comprar comida. A hora que foi lá para comprar comida, que a menina viu, ela começou a chorar. Por quê? Porque o evangelho foi falado e foi vivido. Nós não temos um evangelho de argumentos, querido. Nós temos um evangelho que revela, que mostra, que aponta Jesus Cristo. Ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Pastor, se Deus nos chama à unidade, todos aqueles que se dizem de Jesus devemos andar unidos? Não devemos andar unidos. Porque o texto está dizendo, é aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que revelam e demonstram essa crença em Cristo. Então as orações de Jesus são respondidas porque Ele sempre anda de acordo com a vontade do Pai. E
E a oração pela unidade da igreja é o que Jesus ensina. Em João capítulo 1, versículo 10 a 13, está aí. Diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, esse é o texto, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, olha o plural, filhos de Deus. Quem são estes? Os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome são filhos de Deus. Esses são os que creram. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não são filhos de Abraão, não existe salvação por osmose, não existe salvação hereditária. É uma preocupação muito grande que eu também tenho com a vida da igreja, que os nossos filhos acomodem com a mensagem do evangelho, vem à igreja, vê tudo, mas nunca se converteram. É uma preocupação. Ele diz aqui: nem da vontade da carne que você quis ser filho de Deus, nem da vontade do homem que diz você é filho de Deus, mas de Deus. Mas de Deus. Eu oro aqui na igreja, dizendo: Deus, eu quero ver coisas aqui tremendas. Eu quero ver aqui pessoas dizendo: entreguei minha vida para Jesus, abandonei o pecado e quero andar com o Senhor. Eu quero ver mudança de vida, transformação. Não é que não haja, mas eu quero continuar vendo pessoas nascendo de novo, diz aqui. Nasceram, não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, de Deus. Salvação é nascimento de Deus, se torna filhos de Deus, os que creem em Jesus Cristo e vivem unidos. É isso que o texto diz, esse é o contexto da unidade. Número 2, os componentes da unidade. Voltando para o texto de Efésios capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os componentes da unidade são os gentios. Quem? Gentios na carne, chamado incircuncisos. Gentios, como eu falei aqui no início dessa mensagem, é uma visão dos judeus em relação aos que não eram judeus. Significava aqueles que não pertenciam à família de Israel, aqueles que eram incrédulos. De um modo geral, são todos aqueles que não aceitavam que Deus havia se revelado ao povo judeu. Os judeus, aqueles que se intitulam circuncisos. Na cabeça do judeu, só tinha relacionamento com Deus aquele que um dia foi circuncidado. Circuncisão é a fimose feita nos homens, óbvio. E após 8 dias de nascimento, a criança, homem, era circuncidado. Ao circuncidar, há um rito e ele é colocado na comunidade de Israel. Ele nasceu de Abraão, foi circuncidado e agora pertence ao pacto. E ao pacto que Deus fez com Abraão. Obviamente, essas pessoas todas pertencem a Deus. O apóstolo Paulo diz: não, senhor. Não, senhor. A igreja de Cristo não é composta de judeus que fizeram tudo certinho conforme a lei de Moisés ou o Antigo Testamento. Então, a igreja não é uma extensão do judaísmo. Os componentes é que agora em Cristo, judeu e gentio se tornam um. Goianos e mineiros se tornam um. São paulinos e corintianos se tornam um. Tem uma pessoa aqui, amiga, que eu falo para ela assim, ela é muito corintiana. Eu digo assim: tudo bem. Eu não gosto de Coríntios, mas amo os corintianos, tudo bem. Quem escreveu Coríntios foi Paulo. E Coríntios já perde na Bíblia. Coríntios 1, versículo 2. Então, está aí. Somos um em Cristo. Não importa a nacionalidade. Agora, os judeus, presta atenção. Os judeus
criar uma rejeição aos gentios, e aos gentios criaram uma rejeição aos judeus. Mas em Cristo, eles são um. Mas o cristianismo também pode pensar que é uma elite do mundo. Ok? Tem um negócio que eu não sei. Eu não sei onde que as pessoas inventaram. Eles colocam assim: eu sou filho do rei no carro. Eles enchem os seus adesivos. Entregue sua vida a Jesus, senão você vai para o inferno. A Bíblia, o cara prega lá, não, tudo bem, tudo bem. Mas nós, ao invés de ter aquela postura do capítulo 6 de 2 Reis, se você fez a sua leitura hoje, aqueles mendigos que iam morrer mesmo, na fome. O que eles fizeram? Eles foram lá e disseram: vou morrer aqui, vou morrer lá, tanto faz morrer, vamos lá ver se eles quebram o nosso galho. Chegaram lá, estava tudo, os filhos tinham ido embora, eles comeram, beberam, pegaram prata, esconderam. Aí um disse assim: opa, nós estamos fazendo besteira. Nós estamos sendo abençoados. Vamos voltar lá e contar as boas novas. Querido, deve ser essa a nossa atitude em relação às pessoas que não conhecem a Cristo. Eu mandei um vídeo ontem da Perecê, esqueci o primeiro nome dela. Como é que é o nome dela? Primeiro? Luísa, né? Heloísa Perecê. Mandei um vídeo lá na página do Facebook, porque eu achei ela explicou a fé em Cristo em poucos minutos, deu um testemunho de sua fé, falou da obra de Jesus Cristo, falou sobre a sua convicção em relação ao corpo de Cristo, falou da sua vida em caminho com o Senhor, falou de como ensina os seus filhos a fé em Jesus Cristo, sem ofender ninguém. Aí uma outra pessoa foi lá, e não sei quem é aquela pessoa, e deu uma carimbada, de boa, tranquilo. E alguns de nós, queridos, somos muito radicais com nossa fé. Alguns de nós achamos de uma elite, de uma classe, onde encontramos os nossos parentes e dizemos assim: vai tudo para o inferno, não sai. A gente esqueceu de como lidar com o mundo. Vivemos nos nossos clubinhos, com as nossas emissoras de TV, com os nossos esquemas voltados para nós, com o nosso linguajar próprio, com os nossos códigos, distanciamos dos perdidos. Enquanto que a Bíblia nos diz que somos chamados para amar, andar em sabedoria, temos casamentos exemplares. Casamentos exemplares significa que eu estou levando a sério o meu papel de marido, meu papel de esposa, por causa de Jesus. Quando o marido representa Jesus Cristo, quando a esposa representa a igreja, filhos que amam os pais, cantamos cânticos aqui, decisões sábias, roupas decentes. Mas agimos como o mundo e muitas vezes não somos diferentes em nada. E daí a pessoa olha e diz assim: nossa, eu acho tão bonita a sua religião. Enquanto dizer: você tem uma vida diferente por causa de Jesus. Israel falhou e podemos falhar também. Então, como igreja, nós podemos perder a visão e compaixão dos perdidos, como Israel perdeu, e desprezá-los. E esse era o desprezo. Israel via como? O povo judeu, o povo gentio como desprezo. Esses são os componentes da unidade. O conceito da unidade. Deixe-me terminar. Naquele tempo, diz assim, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo fala sobre uma alienação. O que é uma alienação? Alienação social. Alienação é quando uma pessoa age sem saber das coisas.
É uma pessoa que vive e faz sua parte, mas não se importa e não sabe o que acontece ao seu redor. É como muito brasileiro que não sabe o que está acontecendo com o Brasil, não é? Alienação social. E quando a igreja começa a separar em classes, começamos a ter problemas. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 2 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, crença. Senhor da glória em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé e assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Foi uma parte da mensagem do domingo passado. Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Aqui nessa igreja você tem sido ensinado assim: todas as pessoas têm valor. E não se valorize demais. Não se ache. Nós pegamos nossa igreja e vamos continuar fazendo isso baseado na palavra de Deus, para servir os que não podem. As pessoas que chegam aqui nesse auditório, sujos e limpos, são tratados da mesma forma. Mesmo alcoolizados que já entraram aqui dentro, há um grupo de pessoas que os tratam com amor e com respeito, buscando ajudar. Nós temos aqui um banheiro para dar banho se for preciso em alguém. Temos roupa para colocar nas pessoas. Mas nós devemos tratar o ser humano não com desprezo, mas com amor, como a palavra de Deus nos ensina, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que naquele tempo eles estavam sem Cristo, alienados do ponto de vista social, mas agora em Cristo tudo muda, que é a alienação espiritual. Veja 5 formas que eles estavam alienados espiritualmente. Pula para mim, por favor. Primeiro, 5, sem Cristo. Queridos, quando uma pessoa está sem Cristo, ele está sem Deus. Quando ele está sem Cristo, a vida dele não tem rumo. Quando ele está sem Cristo, a vida dele não vai. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A função da igreja não é crer no universalismo, que Deus vai salvar todo mundo no final. Não vai. Você vai ver hoje à noite. Você vai ver o que Jesus fala hoje à noite sobre aqueles que não creram nele. Espero que eu chegue lá no texto. Você só vai ter paciência, mas eu vou chegar. A Bíblia nos ordena a crer em Jesus Cristo. E diz assim, Paulo diz para aqueles que não eram judeus: naquela época vocês estavam sem Cristo. Porque quem está sem Cristo está alienado espiritualmente, separados da comunidade de Israel. Ou seja, Deus escolheu Israel numa teocracia. Vocês estavam sem um Estado, sem o amor de Deus, que Deus demonstrou a Israel. Essa é a alienação. Estranho as alianças da promessa. Deus fez a aliança da promessa com quem? Com Israel. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, mosaica, aliança da terra, aliança davídica. Mas agora, quando você vem a Cristo, você recebe todas essas alianças. Como você vai ver hoje à noite, Jesus Cristo vai vir para reinar. Aqueles que são de Cristo vão reinar com Ele. Aqueles que são de Cristo já cumpriram, presta atenção, a lei. Aqueles que são de Cristo são abençoados na bênção que Deus deu a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Estava sem isso, mas agora não está mais. Não tendo esperança. Ele diz, deixa eu definir essa palavra esperança. Esperança é a confiança baseada na promessa de que alguém pode fazer o que prometeu. Sem esperança, queridos, sem Cristo não há esperança. Esperança de quê? Você já viu como é que o mundo vive? O mundo vive assim. Presta atenção, para não esquecer, porque é assim que eu e você vivemos. Acordamos,
tomamos café, vamos trabalhar. Ou antes de trabalhar, vai para a academia. Vai trabalhar, aqueles que fazem academia. Trabalha, come. Como eu, dá uma dormidinha à tarde. Aí volta a trabalhar. Aí vem para casa. Ou passa com os amigos para bater um papo, tomar uma coisinha. Volta para casa. E fica assim a vida toda. Como diz o Raul Seixas agora. Esperando a morte chegar. Quando os problemas estão difíceis, a gente dá um jeito. Viaja, arruma outro cônjuge. Que esperança que se tem para quem está em Cristo, para quem não está em Cristo. Não tem esperança, nem agora e nem a eternidade. Seja rico, seja pobre e assim por em diante. Queridos, a Bíblia diz, se a nossa vida em Cristo é só isso aqui, somos mais perdidos dos homens. Não há esperança, mas quem está em Cristo é esperança. E ele diz, sem Deus no mundo. Quem não tem Jesus, não tem Deus nesse mundo. Se você tem Jesus, você tem Deus no mundo. Amém? Acordei. Se você tem Jesus, você tem Deus no mundo. Você vai comer, o que a Bíblia diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Seu relacionamento em família, para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, sua vida é focada em Deus, tudo é centrado em Deus, tudo é Deus. Amém. Agora, quem não tem Jesus, não tem Deus no mundo. Em Atos 17, 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pode haver muita religião, mas sem Deus. Deixe-me terminar, por último. A consequência da unidade. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, os gentios, que estáveis longe, fostes aproximados, presta atenção, pelo sangue de Cristo. Em Cristo, quem estava longe de Deus, em Cristo, quem estava longe do relacionamento do povo de Deus, diz o texto, foi aproximado pelo sangue de Cristo. Queridos, quando você ora, o Pai vê o sangue de Jesus em você. Quando você vive nesse mundo, o mundo assim, aos olhos de Deus, fazendo uma analogia, ele olha pontos vermelhos e pontos brancos. O ponto vermelho são seus filhos, que foram aproximados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, que derramou o seu sangue, que vamos comemorar nessa manhã mais uma vez, nos aproximou de Deus. Eu e você temos comunhão com Deus por causa de Jesus. Hebreus capítulo 5 diz que nós temos ousadia para chegar diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, nós conseguimos misericórdia. Você toca os céus. Aqui não tem sacerdote não, querido. Ó. O sacerdote, o pastor ora por mim. Eu oro por você como irmão em Cristo. A Bíblia diz que agora nós somos reinos de sacerdotes. Todo mundo busca Deus. Todo mundo faz a diferença. Por causa do sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Satanás odeia essa palavra. O sangue de Jesus. Porque em Colossenses diz, capítulo 2, que lá na cruz, ele expôs. É como se Jesus desse uma gargalhada e uma debochada de Satanás e os seus demônios. Porque ele pagou o preço pelo pecado, para que nós pudéssemos chegar até Deus. Nos trazer para ele, para que fosse cumprido o que Jesus disse. Em João capítulo 17, o quê? Que eles sejam como nós, e eles vivam em nós. Nessa manhã, eu acho que nós precisamos abaixar nossas cabeças. E precisamos perguntar assim, eu estou dando o valor que é necessário ao corpo de Cristo? Estou vivendo em unidade
na igreja de Jesus? E é fácil. Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração nessa manhã? Você é grato por aquilo que Cristo fez na cruz por você? Queridos, eu e você somos... Eu tenho visto aqui a igreja, a Rose compartilhou antes do seu batismo com um pequeno grupo, que ela diz: eu entendi o evangelho pelo amor demonstrado das pessoas por mim, num problema de saúde que teve. Entendeu o evangelho. Nós entendemos, o evangelho é entendido quando vivemos igreja de Jesus. Vivemos em unidade. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje pela manhã. Talvez a unidade não seja uma realidade na sua vida, nem um conceito, mas hoje precisa ser baseado no que você ouviu. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Faça 3 orações, uma por você. Talvez você precise confessar, se comprometer mais com a vida da igreja, do corpo de Cristo, como diz a palavra. Segundo, agradeça a Deus pela vida da igreja. Tanta coisa acontece aqui, que você recebe, diga: Deus, eu quero dar mais, porque eu recebo muito. Toma uma decisão de sair daqui para fazer alguma coisa. E o sangue de Jesus nos aproximou de Deus. Ore que Deus salve alguém e te use. Ore aí ao Senhor. Querido Deus e Pai amado, muito obrigado por Tua palavra, nesses pequenos versículos que lemos, que nos aponta, Senhor Deus, ao conceito tão claro de que unidade é o que o Senhor quer. Que agora, Senhor Deus, todos nós somos um em Cristo, e a nossa fé em Cristo nos faz filhos do Senhor, e devemos caminhar como filhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrar sempre que por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos longe do Senhor mais. Nós somos debaixo de um pacto, de uma aliança feita no sangue de Jesus. Somos teu povo, temos esperança, estamos com o Senhor nesse mundo. E ajuda-nos a lembrar que por causa de Cristo, nós fomos aproximados ao Senhor e uns aos outros. E nessa manhã nós queremos exaltar o nome do nosso Salvador. Nome sobre todo nome. Nome glorioso. Nome que não só nos salvou, mas que voltará para reinar sobre esse mundo. Louvamos o teu santo nome, porque ele já reina nas nossas vidas, nossos corações. Que nada desse mundo, que nada do conceito, nada do ensino venha grudar em nós ou nos grudarmos a Ele. Não venhamos amar nada e ninguém mais do que Jesus. Aviva os nossos corações para centralizar a nossa vida em Cristo, porque foi por causa dEle, do sangue dEle, que nós fomos aproximados. E nessa manhã, quando vamos relembrar essas verdades, Pai, que os nossos corações saiam cheios daqui. Que saiamos voltados, focados, centrados em Jesus. Que essa igreja continue caminhando em unidade, pregando a Cristo, deixando os resultados com o Senhor. Que nessa manhã, qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo, venha receber a Jesus como Senhor e Salvador. Venha ter o seu coração lavado dos seus pecados, crendo só em Jesus. Nós oramos por isso, oramos que nossa oração seja respondida. Cada um que orou aqui, Senhor,
tenha a sua oração respondida e ajuda-nos a andar em unidade, conforme nós aprendemos. No nome de Jesus, amém.